O rei está voltando. Sim, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem me buscar. O rei está voltando. Aleluia. Nome a chamar, o rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia! Diga. Glória a Deus. O rei está voltando. Você ainda crê? Pergunta isso para o irmão que está do seu lado, só para a gente começar os trabalhos. Você ainda crê? Bom, a gente vai ler 1 Pedro, 2 Pedro capítulo 3, a partir do versículo 1. Vamos ler todo o capítulo. 2 Pedro. Não, 2. Paulo, ele vai também nos dizer o seguinte, olha para mim agora, por favor, que eu sou carente de atenção. Eu dei bom dia para a igreja ou não? Mal educado, né? Bom dia, irmãos. Graça e paz de Cristo Jesus, tudo bem? O rei está voltando. É que o senso de urgência nos traz também um senso de alarme, e a gente fica mais desperto. Mas a questão é que Paulo diz, se as nossas esperanças em Cristo, alguém espera em Cristo? Agora acompanhe comigo. 1 Coríntios 15, 19, ele diz isso. Se as nossas esperanças em Cristo se limitam apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todas as pessoas. Você pode repetir isso comigo? Se as nossas esperanças em Cristo se limitam apenas a esta vida terrena, efêmera, passageira, somos os mais infelizes de todas as pessoas. Eu penso que toda a igreja espera em Cristo, sim ou não? E nós temos uma vida terrena para viver, temos ou não temos? Temos que crescer aqui, temos que trabalhar, temos que pagar boletos. Oh, meu Deus! Temos dilemas existenciais a viver aqui na terra. E com tudo isso, Cristo está comprometido, sim ou não? Graças a Deus. Você espera em Cristo para ser curado, você espera em Cristo para uma porta aberta, você espera em Cristo porque Ele é o teu pastor e nada te faltará, não vai te faltar o pão sobre a mesa. A gente espera em Cristo para essas questões terrenas. No entanto, a vida cristã vai além do que uma vida aparente nessa terra. Eu creio numa vida eterna. Quantos creem numa vida eterna? A Bíblia diz que a nossa pátria é o céu. Portanto, lá que nós ajuntamos os nossos tesouros. A nossa esperança, se estiver somente nessa terra, nessa vida, essa vida passa. Eu ontem já fui flor do campo, hoje já estou caminhando para ser tiririca do brejo. Minha esposa disse que não, obrigado, amor. Aqui a gente está no auge da nossa força, é assim ou não é? Aí depois a gente começa a envelhecer e se sente mais cansado. Eu imagino que seja assim. Tô brincando, eu também estou ando, sim. A gente começa com todo vigor, a pelezinha de bebê, depois a pele começa a enrugar. E aí a gente começa a querer, tem que comprar uns produtos aí, princípio. Então,
e algumas outras coisas mais para tentar melhorar os procedimentos estéticos. Não que eu faça, tá bom? Eu estou apontando aqui para o rosto, numa atitude geral. Também não condeno quem faz, não. Cada um cuida do seu rosto, da sua pele da melhor maneira. Mas note que por mais que você se esforce, e aí você trabalha, acumula, fica rico igual o pastor Érico. Aí o que vai acontecer no final de tudo? Tudo vai ficar. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conversar com alguém que está no final do curso da sua vida, muito idoso, ou num leito de enfermidade, sabendo que restam poucos dias, e você pergunta para ele, para esse ancião de dias, o que é a vida? Se o Senhor pudesse me dar um conselho para que eu pudesse viver bem, qual o conselho que você me daria? Certamente essa pessoa vai te responder: valorize as pessoas, ame as pessoas, ajude as pessoas, não guarde rancor, não guarde mágoa, não se mate de trabalhar. É assim ou não é? E acima de tudo, creia em Deus, coloque sua esperança em Deus. Porque por pior ou por melhor que seja a sua vida aqui na terra, ela vai passar. E quando chega a agonia da hora da morte, você vai se perguntar: e agora? Acabou? A vida é isso? E eu digo: não, o rei vai voltar. E nós, os vivos, seremos arrebatados. Se já estivermos mortos, seremos ressuscitados. E receberemos um novo corpo. E habitaremos em novos céus e nova terra, Nova Jerusalém. Essa mensagem para o mundo pós-moderno é uma mensagem piegas, está meio que fora de moda, porque o mundo se tornou materialista demais, sim ou não, irmãos? Já nos tempos passados, Karl Marx dizia: a religião é o ópio do povo, porque ele queria implementar uma revolução materialista na Terra, mas ele encontrava uma resistência, uma sociedade religiosamente cristã, que sabia que os seus bens, o seu maior patrimônio não estava na terra, não adiantava tomar a força, os materiais, os meios de produção da burguesia. Não, não é isso. A nossa esperança é o céu. Hoje, por sua vez, nós lidamos ainda que com crentes que creem na palavra, que querem construir o seu patrimônio duradouro na terra. Querem fama, querem sucesso, e só encontram o sentido de vida se tudo for bem aqui. E eu quero que tudo vá bem na sua vida. Mas eu quero te dizer que há algo além dessa vida. E foi para isso que Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou, para que a gente tenha vida e vida em abundância. E uma vida eterna. Então, quero repetir a pergunta depois dessa minha primeira introdução. Você ainda crê que o rei está voltando? Então, abra sua Bíblia comigo, 2 Pedro, capítulo 3. Eu vou ler na Ara hoje, tá, Juan? Por favor, todos os textos. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os meus pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, não mudou nada. Porque, versículo 5, deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Que coisa é essa? Que para o Senhor um dia é como 1000 anos. E 1000 anos, irmãos? 1000 anos é como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa,
como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo, diga amém por isso. Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, visto que a terra vai deixar de existir, irmãos, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, diga, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, a falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastado pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça, crescei no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Que a igreja diga amém. Pai, nos ajuda nesta manhã. Que o Teu Espírito, em plena sabedoria, discernimento, entendimento, revelação, iluminação, venha nos fazer compreender a Tua vontade, a Tua palavra. Anula, Senhor, toda a carnalidade humana, ó Deus, deste que fala, como também dos que ouvem, Senhor, que a Tua palavra venha reinar, que a nossa vida seja conformada, seja acomodada aos princípios da Tua palavra, que todo mundanismo, todo vestígio de secularidade pagã, ó Pai, que ainda porventura houver em nós, seja nesta manhã, ó Pai, eliminado da nossa vida. Como disse o nosso Mestre e Salvador Jesus, a palavra que nos limpa, a palavra que nos lava, a palavra que nos santifica, que ela venha nesta hora, ó Deus, cumprir para tudo aquilo que ela foi designada. Nos abençoa, que todo o cansaço, toda a distração, toda a estratégia infernal do maligno para tentar atrapalhar, ó Pai, a pregação dessa palavra, seja repreendida no nome de Jesus Cristo. E ela venha alcançar, ó Pai, essa pregação venha alcançar o propósito para o qual ela foi estabelecida, a edificação da Tua igreja. Assim nós oramos em nome poderoso e precioso de Jesus, que a igreja diga amém. Você pode se assentar, por favor. Essa, conforme os irmãos perceberam, é a segunda carta do apóstolo Pedro. Segunda e última, fala, segunda e última. É mais ou menos o ano 67 depois de Cristo. Depois ele escreveu essa carta e Pedro percebe que está chegando o fim da sua vida. Por isso que eu fiz essa breve intro, né? De alguém que está próximo a morrer e sabe que precisa deixar uma mensagem importante. Pedro, sabendo que essa vai ser provavelmente a sua última carta, vai ser a sua última pregação, ele vai se esforçar para deixar a pregação mais importante da sua vida. Eu fiquei pensando nisso. Ah, Guilherme, se você soubesse que essa manhã seria a última manhã que você teria disponível para pregar a palavra para a igreja, que pregação que você daria? Sobre sucesso? Sobre felicidade na terra? Sobre vitória no trabalho, nas relações, na aquisição de coisas? Ou seria sobre a volta de Jesus? Eu falei, não tem dúvida, eu pregaria sobre a volta de Jesus.
eu pregaria sobre uma vida eterna. Então, a gente pensa que Pedro estava imbuído desse mesmo sentimento. Eu já vou partir, como aconteceu. O império aqui romano estava perseguindo a igreja. O imperador nessa época era Nero. Nero ele vai degolar o apóstolo Paulo e também vai crucificar o apóstolo Pedro, conforme a tradição cristã. Pedro vai morrer daqui a pouco. E aí ele, sabendo que essa é a sua última comunicação, talvez, com a igreja, ele vai falar assim: ei, lembre-se, permaneçam na palavra. Permaneçam na esperança viva e gloriosa. Aquele que disse que vem, virá e não demorará. Tomem cuidado. Posso ouvir um amém? O que a gente precisa ter aqui em perspectiva é que Jesus, enquanto esteve na terra e no meio das suas pregações, ele começou a falar sobre a sua vinda. Há ali nos evangelhos que a gente chama de a escatologia de Jesus. E Jesus sempre falando: olha, o Filho do Homem vai voltar. Ele vai vir com glória, ele vai separar as ovelhas dos cabritos. Os que estão à direita vão para o céu, os que estão à esquerda... Vocês sentaram aqui, né, irmão? Quer mudar, não? Os que estão à direita vão para o céu, os que estão à esquerda, que eu reuni à esquerda, não vão para o céu, vão para o inferno. Jesus pregou sobre tudo isso, olha, cuidado. E aí os apóstolos começaram a perguntar: quando que vai ser isso? E Jesus ensinou tudo isso. De modo que, quando vinha o Espírito Santo, a igreja estava com uma forte convicção de que assim, ó, Jesus subiu aos céus, mas ele disse que ele vai voltar. Então, como que você acha que essa igreja vivia? Só você vê o livro de Atos. Eles vendiam os seus bens, as suas propriedades, eles viviam tendo tudo em comum, eles estavam diariamente na igreja, no partir do pão, nas orações, nas pregações, porque eles sabiam: ó, Jesus já vai voltar, não adianta a gente viver mais para essa terra. Mas a questão é, Jesus ali, a sua ascensão é contada mais ou menos no ano 33, vamos dizer assim, e aqui a gente já está no ano 60, 65, 67, Jesus tinha voltado? Pode dizer não. Não. Então, como que já estava aquela igreja? Já estava começando a desvanecer nessa esperança e focar a sua vida nas coisas aparentes, nas realidades visíveis. Então, você vai perceber, tanto o apóstolo Paulo, quanto o apóstolo Pedro, em suas epístolas, em suas cartas, tentando reacender essa chama. Igreja, não deixe essa chama morrer. Jesus vai voltar. Posso ouvir um amém? A questão é, por que essa igreja estava esfriando na perspectiva sobre a volta de Cristo? Ele vai falar aqui, mantenha a sua Bíblia aberta, a gente vai reler aqui o texto, versículos 1 e 2. Então, qual seria a primeira razão para o esfriamento dessa perspectiva? Falta de apego à palavra ensinada. Repita comigo: falta de apego à palavra ensinada. Qual foi a primeira razão para o esfriamento dessa perspectiva? Olha o que ele vai dizer, versículo 2: amados, esta já é agora a segunda carta que eu escrevo. Em ambas, procuro com lembranças despertar a mente esclarecida, para que se lembrem das palavras, para que recordeis das palavras que anteriormente foram ditas. O que está acontecendo? A igreja está esquecendo a pregação da palavra. Não está se apegando a tudo aquilo que já foi ensinado. Então, qual é a primeira razão para o esfriamento? Falta de apego à palavra ensinada. Por sua vez, como que eu faço para manter essa chama viva? Permaneço na palavra. Permaneço apegado a tudo aquilo que a Bíblia me ensina. Jesus está voltando. Já se passaram 2000 anos, mas ainda creio que a qualquer momento a trombeta vai tocar. Com isso, corrobora o apóstolo Tiago, capítulo 5, versículo 7. Olha o que ele vai dizer para a gente. Sede, pois, irmãos, pacientes. Tiago 5, versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes. Até quando, irmãos? Até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração. Leia para mim. O que ele está falando? Paciência. Fala para mim. Esperar com paciência. Ele usa a analogia do lavrador. O que o lavrador faz? Ele pega a semente,
semeia, rega a terra, e agora, o que ele tem que fazer? Esperar. Esperar de que maneira? Com paciência, porque nada que ele faça vai acelerar o processo da germinação. Ele precisa esperar, principalmente nessa época, com uma tecnologia muito arcaica. Então, ele semeia, rega a terra, prepara o solo, coloca a semente lá, e agora nada lhe resta fazer senão esperar. De igual maneira, nós devemos, pela semente da palavra, crer que o tempo da colheita vai chegar, está chegando. Posso ouvir um amém? Assim como o lavrador aguarda com expectativa a volta, o tempo da colheita, nós também devemos ter igual expectativa. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A questão até é isso, né? Que alguns creem ainda na volta do rei, isso para mim é claro. A questão é, você deseja isso? Pausa dramática. Você deseja? Porque eu tenho por mim que alguns estão assim tão acomodados na terra, tipo assim, eu sei que é difícil, eu tenho mais luta, mas é tão bom, mas tá legal. Eu me lembro de uma criança na GV, eu acho que era até mozinho nessa época, dava aula, e ela estava falando sobre o céu, tal, não sei o quê. Aí o Otavinho, lembra até o nome da criança, Otavinho, perguntou assim, tia, lá no céu vai ter Netflix? Aí a tia, não vai ter Netflix. Então eu não quero ir para o céu, não. E me parece que alguns crentes, mesmo adultos, eles têm igual mentalidade. Parece assim, eu acho que no céu não vai ter futebol. Que bom, né, Vinícius? Para os botafoguenses aí. Eu acho que no céu não vai ter entretenimento. Eu acho que não vai ter as coisas boas da vida. Irmãos, se tem alguma coisa, pensa agora no dia mais feliz da tua vida. Pensa aí. Tenta buscar na memória o dia mais feliz da tua vida. Lembrou? Ok. Multiplica agora por 15 trilhões de vezes. É mais ou menos isso que você vai ter por toda a eternidade. Como que vai ser? Ano que vem, se Deus quiser, eu vou fazer uma série sobre o reino dos céus. Eu vou falar sobre a materialidade do reino, porque conforme você leu aqui, são novos céus e nova. Tem gente que acha assim, lá no céu você é anjinho, vou ficar voando, acabou. Não, a tua humanidade vai ser redimida. Você vai continuar sendo humano, mas com um corpo glorificado, que não envelhece, que não sofre as doenças e intempéries dessa realidade. Tudo vai ser refeito. Eu já, quando eu dou essa aula de teontologia, eu explico bem para os irmãos que Gênesis 1 e Gênesis 2 vai falar. Gênesis 1, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 2, Deus fala da árvore da vida. Apocalipse 21 vai falar dos novos céus e nova terra. Apocalipse 22 vai falar da árvore da vida. A simetria do plano de redenção do Senhor. Calma, vai ser tudo refeito para a glória de Deus, com uma perfeição que nunca mais poderá ser aniquilada. Você vai viver dias gloriosos. Gloriosos. Mas esse é um parênteses. Mas me parece que alguns assim estão tão acostumados, me parece assim, aqui eu sei que é difícil, mas eu já sei como é que é. O céu eu não sei. E eu quero te dizer uma coisa, tenha plena convicção, como tinha o apóstolo Paulo, para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro, porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Você pode dizer isso comigo? Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Não quero nutrir qualquer tipo de pensamento de mortandade. Não é para morrermos antes do tempo. O Senhor nos deu uma vida para ser vivida. Vamos celebrar a vida. Crescer aqui, trabalhar, conquistar, viver o que Deus nos deu para viver. Mas saiba que aqui é só uma passagem, que há uma vida eterna. E a gente precisa se lembrar dessa palavra. Posso ouvir um amém? Sim ou não? Amém. O apóstolo Paulo também vai reforçar isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4, dizendo assim: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão, Pedro também fala que esse dia vai ser como um dia de ladrão. O que isso significa, dia de ladrão? É um dia, o ladrão avisa para você, Bruno,
amanhã, 4 horas da tarde, eu vou te assaltar. É assim? Hã? Se fosse, o que o Bruno ia fazer? Pô, ia chamar a polícia, ia se preparar, ia trancar a casa. É assim ou não é? Ele ia estar vigilante. O que a Bíblia sempre nos ensina? Assim, essa analogia. Eu digo, ladrão, você não sabe o dia, não sabe a hora. Então o que você tem que fazer? Vigiar. Mas aí o apóstolo Paulo quer dar uma tranquilidade no povo de Deus. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Tem alguém aqui que é filho da luz? Não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. Revistamo-nos da couraça da fé e do amor e tomamos como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, diga amém, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, isso é, quer estejamos vivos, quer durmamos, isso é, morramos, vivamos em união com Ele. Glória a Deus. Eu me lembro quando eu preguei só em cima desse texto, há uns anos atrás eu fiz uma série, aos que querem ir para o céu. Quantos lembram? 3 pessoas, vou pregar de novo. Está lá no YouTube, aos que querem ir para o céu. E eu me lembro que eu preguei esse texto, e no dia seguinte eu fui, junto com minha esposa, fazer um gabinete de admissão de uma irmã nossa. Ela estava voltando para os caminhos do Senhor, o marido dela ainda não é convertido, apesar de estava vindo com ela, acompanhando. E eu me lembro que eu preguei esse texto no domingo de manhã como um texto base. E no dia seguinte, ela chegou assim, não é possível. Parecia que o pastor viu aonde que eu estava, viu a minha vida. O Senhor pregou a minha vida toda aqui. E o que tinha acontecido? Ela tinha aceitado o convite do marido para ir para um samba em algum lugar aí, que ela não queria deixar o marido sozinho, estava fazendo aquela coisa, e quando ela chegou do culto do domingo de manhã, ela apontou, ela chegou, ele estava sentado no sofá e disse assim, eu quero te dizer uma coisa, eu sou do dia, eu não sou da noite, acabou. E ela tomou a decisão, e hoje o casal está aqui, servindo ao Senhor. E ele também tomou a decisão, decidiu não ser das trevas, ser do dia. O que esse texto está nos apontando? Ora, se nós somos do dia, nós temos que viver de acordo com essa realidade. Tem que haver uma congruência entre o que eu creio e o que eu vivo. O que hoje a gente mais vê é uma contradição. Você crê que Jesus vai voltar? Quantos creem? Mas vive no pecado. Você crê que a qualquer momento a trombeta vai tocar? Levanta a mão, por favor. Quantos creem? Mas você não está vigilante. Nós precisamos ser do dia. O apóstolo Paulo não está falando quanto a gente deixar de dormir. Não é isso. Aqui são analogias que ele está se valendo para nos explicar o senso de urgência que nós devemos ter, o senso de importância que nós devemos dar a essa mensagem. Se eu sei que Jesus está para voltar a qualquer momento, eu tenho que policiar a minha vida. Eu tenho que dirigir a minha vida nos caminhos de Deus, porque eu quero ser como naquela parábola das 10 virgens. Eu quero ter azeite de sobra. Eu quero minha lamparina acesa. Quantos querem a sua lamparina acesa? Isso é responsabilidade sua. O segundo motivo, e fiquem tranquilos, são apenas 25. Fica calmo. O segundo motivo para o esfriamento é a mistura da ideologia secular e as paixões mundanas. Mistura da ideologia e paixões mundanas. Qual é o segundo motivo? Mistura da ideologia e paixões mundanas. Qual é o segundo motivo? Tá bom. Amém. Versículos 3 e 4. Olha o que vai dizer o texto. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vida? Porque desde que os nossos pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio.
Qual é a... Vide, hoje a gente vive numa sociedade muito irreverente, mas note que o escárnio, as zombarias já acontecem desde o tempo passado. Eu me lembro de uma charge em um texto no ensino médio que alguém estava com uma placa assim, Jesus está voltando, e alguém perguntava para ele assim, por que você está fazendo esse negócio? Não, eu herdei do meu avô. Era uma ironia, entende? De que o avô dele estava pregando isso e nada aconteceu. O pai dele pregou isso e nada aconteceu. Agora ele está pregando e nada aconteceu. Só que nada pode ter acontecido, mas a Bíblia me garante, vai acontecer. E quando acontecer, a igreja que estiver ligada vai subir. Aqueles que creem até o fim vão entrar nesse reino celestial. Então, o que acontece aqui, que o apóstolo Pedro está falando o que está acontecendo é que vocês estão dando ouvidos aos escárnios, às zombarias, e essas são pessoas que querem viver segundo as suas paixões. Por que que muitos até podem crer que Jesus existe, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou e que um dia ele vai voltar, mas ele não quer se importar com isso. Por quê? Porque eles estão vivendo conforme as suas paixões. Diga, paixões. Então, se eu estou tomado pelo pecado, se eu estou endurecido pelo pecado, ensoberbecido pelo pecado, eu não quero saber sobre a volta de Jesus. Porque a volta de Jesus é uma dicotomia que é apresentada. Ao mesmo tempo que é um dia de salvação, também será um dia de juízo. Todos nós vamos prestar contas de tudo aquilo que somos, temos e fizemos. Outra pausa dramática. Então, eu pensar nisso me traz um senso de cobrança pessoal, de consciência. E a minha consciência me martela. A minha consciência às vezes me acusa. Então é melhor eu entrar num negacionismo. Esquece esse assunto. Esquece. Isso aí é lorota. Isso aí é pregação de gente antiga. Cadê, o céu está lá, o sol nasce, se põe, chuva, primavera, verão, outono, inverno, nada mudou desde que mundo é mundo. Mas a ciência eu estou vendo, a ciência está crescendo. A tecnologia, IA. É assim ou não é? Mas a Bíblia, cadê? Tudo está como dantes no quartel de... Só os mais antigos, tudo como dantes no quartel de Abrantes. É assim ou não é, irmã? Só para não ficar toda hora no meu pai aqui, eu posso te usar de vez em quando? Quantos anos, irmã? 7? 7,2. Quero chegar assim, bonitão, na estica. Tá bom. Então vamos te aliviar hoje aí, pai, já que a gente está recebendo o ilustre avô do Bruno aqui. Top. Tranquilão. Então, qual é a grande questão do esfriamento dessa perspectiva? Estão se apegando às vozes do mundo. E se você só vê programa secular, programa de humor então, os filmes, todos eles vão para essa ideologia de que a religião, de que a palavra de Deus, de que o cristianismo é uma farsa. Você tem que dar vazão aos seus sonhos, aos seus objetivos, às suas metas, porque o que importa é o aqui e agora. O que importa é ser feliz e que ninguém tem nada a ver com isso. Meu corpo, minhas regras, minha vida, minhas regras, a vida é minha. Não. A vida é de Deus. Não há nada que o homem receba se do céu não lhe for dado. Tudo que temos, tudo que somos, vem do Senhor. O fôlego de vida, o homem não pode produzir por si só. O sopro de vida vem do Senhor. Então nós precisamos nos apegar à palavra de Deus. Eu posso ouvir um amém? Sim ou não? Você crê que Jesus vai voltar? Tá bom. Você tem fé nisso? Ou você apenas acredita nisso? Às vezes alguns pensam que fé e acreditar são a mesma coisa. E não necessariamente. Tem gente que acredita. Acreditar é você dar crédito. Mas é possível você dar crédito duvidando, sim ou não? Eu tive quase 20 anos nesse meio, o irmão Sérgio também, um pouco mais, devido à sua barba branca, eu calculo, irmãos. Que a gente dava crédito às pessoas, mas a gente cobrava uma taxa de juros.
E dependendo do cliente, eu ainda exigia garantia real. Calma, não sou agiota não, fui bancário por muitos anos, tá bom? Alguns irmãos, pastor agiota, vamos denunciar. Então nós emprestávamos, mas cobrávamos juros. E dependendo do rating do cliente, da classificação de risco de crédito do cliente, a taxa de juros era maior, porque vai querer me dar um calote, então já antecipei uma boa receita. E se a dúvida era grande, eu dou crédito. Eu acho que você vai pagar, mas me dá o teu carro como garantia. Me dá a tua casa como garantia. E era assim a negociação. Me dá o teu investimento como garantia. Alguma coisa tem que dar como garantia, porque, mas você não vai, vou emprestar, eu acredito que você vai pagar, mas vai que não. E parece que crente quer viver assim. Eu acredito que Jesus vai voltar, mas se não voltar, e se essa história de vida eterna, aí eu vou ficar com nada na mão. Não vivi a vida na terra e ainda não tem céu. Então, se eu acredito desacreditando, quantos entendem isso? E hoje é um dia de você se posicionar, porque fé não é acreditar, fé é crer de verdade. O que é fé? É a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Fé é certeza, fé é convicção. Eu creio no céu, eu creio nos novos céus e na nova terra, e a minha vida terrena tem que provar essa minha fé. Eu não dou apenas crédito, vai que eu vou dar um créditozinho a essa palavra. Não, eu creio! Se eu creio, eu falo, criei, por isso falei. Se eu creio, eu vivo dessa maneira. Entendendo que eu vou viver coisas boas e ruins aqui na terra, mas que há uma vida eterna me aguardando só de coisas maravilhosas. Posso ouvir um amém? Então Pedro, a partir do versículo 5, ele vai começar a dar alguns argumentos para reaquecer essa chama na fé na volta de Cristo Jesus. Então ele vai primeiro explicar a diferença entre Cronos e Kairos. Diga para mim, Cronos e Kairos são diferentes. Olha o que ele vai dizer, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, irmãos, essa perspectiva temporal de Deus você tem que entender. Deus não está preso nesse tempo. Deus não está aqui nessa caixinha. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1. Leia comigo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, quando já fala no princípio, o que está falando? Deus está criando o tempo. Nós estamos no tempo, Ele está fora. Sim ou não? Criou os céus, espaço. Nós estamos dentro desse espaço. Deus está fora do espaço. Deus é onipresente, presente em todos os lugares. Aí Deus cria a terra. Nós estamos nesse limite material. Nós somos matéria. O homem vem do pó e ao pó voltará. Esse corpo é pó. Amém ou não amém? Então preste atenção nisso. Tempo, espaço e matéria. Diga para mim. Nós estamos nisso. O homem não. Deus não. Deus está fora. Deus transcende a isso. Deus não está preso no tempo. A gente só consegue entender a vida no tempo, sim ou não? Que horas que começou o culto hoje? 9h30. Que horas que vai terminar? 3h da tarde. Muito bem. A gente está dentro desse tempo e a gente só consegue entender as coisas dessa maneira. Sim ou não? Mas Deus não é temporal. Deus é eterno. Quantos anos Deus tem? Deus é autoexistente. Ele não foi criado. Ele não passou a existir. Ele existe desde sempre. Ele vive desde sempre. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Você consegue entender isso? Na sua profundidade, a gente não consegue, porque a nossa mente é temporal, é espacial e é material. Deus é espírito, atemporal, eterno, ilimitado. Então, Pedro começou a ensinar isso para a igreja. Para Deus, 1000 anos, 10.000 anos, é como nada. Então, está demorando para você, que é um ser temporal. Para Deus, não. Tudo bem até aí? Sim ou não? Ele explicou isso no versículo 8. Pedro vai dar um outro argumento.
ele vai dar o argumento dos dias de Noé. Diga, dos dias de Noé. Olha o que ele vai dizer no versículo 6. Com base nessa palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído. 2 Pedro 3, versículo 6. Coloca aqui junto com a igreja que eu vou ler. Pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. O apóstolo Pedro está fazendo uma alusão aos dias de Noé. Quantos lembram? O irmão Luiz, já me conhecendo, ele fez assim. Não vou perguntar se você estava lá, irmão, porque eu sei que você estava lá, irmão, nos dias de Noé. Como é que foram os dias de Noé? Deus aparece e fala assim, esse mundo vai ser destruído em água, vai vir um grande dilúvio, constrói uma arca. Noé começa a pregar e diz a palavra, os homens continuaram vivendo as suas próprias vidas, ignorando a mensagem do pregador, até que o dilúvio veio. E quando o dilúvio veio, eles correram para a arca, mas a porta já estava fechada. Jesus disse isso, e o apóstolo Pedro agora está repetindo isso. Os dias da volta do Senhor serão como os dias de Noé. Vai ter um pastor doido lá pregando, Jesus, o rei, está voltando. E o povo vai estar bocejando, escorregando, totalmente apático, inerente, preocupado com o término do culto para voltarem para as suas vidas corriqueiras e normais. Até que a trombeta vai tocar. É isso. E aí, quando a trombeta tocar, não adianta pedir para o diácono Ayrton orar, por mais forte que a oração dele seja. Forte ou não é forte, irmã Bia? O diácono Ayrton tem uma oração forte. Não adianta tentar marcar gabinete. Eu só atendo quinta e de vez em quando sexta-feira. Não adianta tentar ligar para o pastor Érico, ele já foi a jata, vai ser o primeiro a subir. Homem santo. Vai a jato assim, ó. A gente vai tentar acompanhar a velocidade dele. Recebe aí, pastor. Não adianta. Temos que, nesse sentido, temos que resolver isso quando? Aqui e agora. Nesse sentido, temos que resolver aqui e agora. A nossa salvação futura depende de crermos na oferta da graça de Cristo Jesus, aqui e agora. O tempo não invalida a promessa. Você pode repetir isso comigo? O tempo não invalida a promessa. Ele é fiel para cumprir. Glórias a Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? Diga comigo, o dia vai chegar e a terra vai perecer e nós vamos subir. Glória a Deus. No versículo 7 ele vai dizer, a terra está sendo entesourada para o fogo. Terceiro argumento que Pedro vai dar, a longanimidade de Deus. Diga. Melhorou, mas pode ser melhor ainda, vai. Terceiro. Eu sempre explico o que é a longanimidade, eu quero refazer aqui. O que é a longanimidade? Longo ânimo. O que é longanimidade? A gente continua pecando e ele tendo longo ânimo, longa paciência, longa resistência. Deus está ali falando assim, eu vou esperar mais um pouco, porque eu quero levar o meu filho para a glória. Vinícius já está subindo ou não? Se tocar, você chama a gente. A longanimidade de Deus. Deus está esperando. Olha só o que Pedro está falando assim, vocês têm que observar isso. Que Deus está sendo longânimo para que vocês cheguem ao arrependimento. Imagina se Jesus tivesse voltado antes. Talvez muitos de nós que estamos aqui não teríamos subido. Terceira pausa dramática do dia. Verdade ou mentira? Imagina se Jesus tivesse voltado anos atrás. Você hoje está aqui avivado, pulando igual pipoca,
chorando, dando aleluia, glória a Deus. Mas se tivesse voltado antes, talvez se tivesse voltado mês passado, se tivesse voltado ontem, aliás, se voltar agora, se a trombeta tocar agora, você sobe? Eu vi aqui o sorriso da irmã Karine, eu me lembrei de novo. Eu tinha esquecido, eu já contei isso aqui umas 2 vezes, olha lá. Mas eu vou ter que contar. A igreja já conhece, mas tem alguns que não conhecem. Estavam as 2 aqui. Levanta a mão, Karine. Não, eu tenho que acusar. Levanta a mão, Larissa. Aqui, ó. Estavam as 2 dançando aqui, bonita, beça, adorando a Deus. E aí eu assumi o microfone para fazer os avisos, irmão Rodrigo. E aí, a gente estava vivendo um tempo aqui de clamor e oração pela vida do Davi. E aí uma irmã estava visitando a gente, queria contar um testemunho. Ela, pastor, eu quero contar um testemunho. Ela estava sentada ali onde a irmã Gabi está. Ela se colocou de pé, pode falar. E aí eu tirei o microfone e a igreja toda ficou em silêncio, ouvindo o testemunho. Elas estavam ali, guardando as coisas, o adereço da dança, e um silêncio se fez. Eu estava falando, normalmente eu falo empolgado, e o silêncio se fez na igreja. E aí elas se perguntaram, que silêncio é esse na igreja? Aí Larissa falou para a Karine, Jesus voltou. Aí Karine, voltou? Aí as 2, meio que se batendo ali, abrem aquela porta e interrompem o testemunho. Aí eu só dou aquela olhadinha. História verdadeira. Verdadeira não é? Ah, Jesus não voltou ainda não. E depois eu falei com elas assim, se Jesus voltou, vocês eram para estar felizes que vocês vão subir. Mas ao mesmo tempo eu fiquei feliz, porque elas creem que Jesus está voltando. Eu espero que tenha servido de despertamento. Mas, irmãos, é a longanimidade de Deus, diga a longanimidade de Deus. Jesus só não voltou para dar mais tempo, para que seus filhos se convertam, para que seus cônjuges se convertam, para que você possa dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Para que assim como Noé entrou com toda a sua família na arca, você vai entrar também. É a misericórdia do Senhor que é a causa de não sermos consumidos. Aleluia! O Senhor está como... Quantos pais ou mães eu tenho aqui? Eu tenho certeza que você já fez isso. Teu filho está fazendo algo que você não quer. Aí você fala, ó, papai vai dar uma palmada. Papai vai dar uma palmada. Aí você fala assim, ó, não vai obedecer não? 1, 2, você vai fazer também, Manu. 3. É assim ou não é? E Jesus está na contagem regressiva. Ei, estou voltando. 1, 2, tocou a trombeta. Aí você não vai poder dizer, mas eu não fui avisado. Papai avisou, eu até contei. Amém? Por isso, em Isaías, capítulo 55, a partir do versículo 6, ele nos deixa essa recomendação. Vamos ler todos juntos? Só os 12 primeiros versículos. Não, os 4. Vai. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso, vai. Unico os seus pensamentos e... o Senhor que se compadecerá. Aleluia. Buscar ao Senhor, você ainda pode encontrá-lo. Volte-se para Deus, ainda há perdão para os seus pecados disponível. É tempo de buscar ao Senhor. É tempo de conserto, é tempo de aliança. Posso ouvir um amém? Quantos estão sendo abençoados por essa palavra? Para terminar,
ele deixa aqui algumas importantes recomendações conosco. Primeiro, a nossa motivação de vida, diga. Ou razão de viver, nossa razão de viver. Ele vai dizer aqui no versículo 11, as coisas existentes serão desfeitas. No versículo 13 ele vai dizer, haverá novos céus e nova terra. Então ele dá aqui, qual deve ser a nossa razão? Olha, uma vez que as coisas presentes serão desfeitas e a nova realidade que vai ser eterna, vivamos de que maneira? Santa, justa e piedosa diante do Senhor. Isso é coerência, isso é o que, irmãos? Coerência. Se eu creio na transitoriedade da vida terrena e na eternidade da vida futura, vou viver coerente. Como que eu tenho que viver aqui na terra? Buscando o reino de Deus em primeiro lugar. A minha prioridade é o Senhor. Sim ou não, irmão? Eu vou buscar em primeiro lugar as coisas de Deus. Eu vou buscar as coisas do alto para onde eu vou e não daqui da terra, que tudo vai ficar. Qualquer hora. A casa vai ficar, o carro vai ficar, meus diplomas vão ficar, minhas conquistas vão ficar, o meu nome vai morrer, eu vou receber até um novo nome, aleluia, é uma nova vida. Para que eu vou ficar me apegando às coisas da terra? Para que eu vou sofrer tanto com as coisas da terra, ficando ansioso? Com insônia, perturbado, preocupado, angustiado, com síndromes e síndromes e síndromes. Por quê? Porque estou apegado às coisas eu vou olhar para o céu de onde vem o meu socorro. É de lá que vem o meu galardão, a minha recompensa. Eu sei que Ele tem coisas para mim aqui na terra. Está escrito, se quiserdes e me ouvirdes, diz o Senhor, comereis o melhor dessa terra. Tem bênção para a gente aqui também. Quantos querem receber? Mas nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem reservado para todos nós. Tem coisas maiores, tem coisas melhores. Então, por isso, nós devemos viver em santidade e em piedade. Diga, santidade e piedade. Versículos 11 e 14, o apóstolo Pedro vai falar isso. Eu vou parar de ler para poder terminar na hora. Santidade e piedade. Hebreus também vai concordar com isso. Seguir a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a mesma graça que nos salvou é a mesma graça que nos santifica. Devemos permanecer em santificação. Não podemos nos permitir a sermos contaminados com os pecados e prazeres desse mundo. Posso ouvir um amém? Sim ou não? Porque Cristo vai vir buscar uma igreja santa, Efésios capítulo 5, sem ruga e sem mácula. Uma igreja totalmente santificada no Senhor. Posso ouvir um amém? Esse é o primeiro tópico, então, que ele vai dizer para nós. Viver com santidade e piedade, um coração voltado para as coisas de Deus. Segundo, no versículo 12, ele vai falar, esperando e apressando o dia do Senhor. Vai. Olha isso. Que a gente deve esperar, isso está muito claro, sim ou não? O cristão deve esperar. Agora ele vai usar um verbo de apressar. Como que a gente apressa alguém, normalmente? Lá em casa eu falo assim, estou saindo em 10 minutos. Júlia, ai meu Deus, 10 minutos, eu nem fiz a maquiagem ainda. Aí eu começo a contar 5 minutos. E ela começa a ficar, eu não é assim, começa a ficar no desespero, que só falta 5 minutos para o pai sair. Tal. Como é que a gente apressaria aquele que é o rei? Aquele que é o Senhor do tempo? Você acha que você vai olhar para o céu e vai dizer? Tipo, você fala para o juiz que o jogo acabou, quando o teu time está ganhando. É assim? Como? Note que ele primeiro fala esperar, mas ao mesmo tempo apressar. A nossa espera nunca é uma inércia. Sempre há uma responsabilidade que nos cabe.
Sempre algo que nos é impulsionado a fazer. Posso ouvir um amém? Jesus falou quando virá o fim. Jesus disse, ele disse assim, e este evangelho será pregado em todo o mundo, até os confins da terra, e então virá o fim. Como que eu apresso a vinda do Senhor? Sendo obediente à missão que Ele nos deu. Pregue o evangelho, pregue o evangelho, pregue o evangelho, pregue o evangelho, pregue o evangelho. Fala para o irmão que está perto de você, pregue o evangelho. A terceira admoestação que ele vai dar está no versículo 17. E eu intitulei de firmeza. Olha o que ele vai dizer, versículo 17. Por vós, pois, amados, prevenidos, como estáis de antemão, acautelai-vos. E não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais, da onde, irmãos? Diga para mim, da vossa própria firmeza. Diga, firmeza. Diga, firmeza. Para eu estar firme, eu preciso ter cautela. Olha o que ele fala, acautelai-vos, sejam prudentes. Jesus já tinha dito isso. Sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, nos últimos dias sobrevirão falsos mestres. Ensinos de demônios, diz até o apóstolo Paulo, para tentar subverter os crentes. Cuidado com as filosofias. Cuidado com as ideologias libertinas. Cuidado com o falso evangelho. Cuidado! Permaneçam firmes. E como que eu faço para permanecer firme nesse estado de vigilância? Hebreus capítulo 10, versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança. Você pode ler isso comigo, irmãos? Vai. Guardemos firme a confissão da esperança. Mais uma vez, vai. Sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aleluia. Versículo 24 e 25. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Versículo 25, eu quero que você leia comigo, vai. Não deixemos congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, vai, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes, o dia se aproxima. O escritor de Hebreus vai associar a firmeza a dupla necessidade de nos estimularmos às boas obras. A fé que a gente tem não é só teórica, é prática, porque a fé sem obras é morta. Devemos fazer o bem ao próximo, estimular, amar o próximo como a si mesmo. Amém ou não amém? Segundo, permanecer juntos na congregação. Reparou isso? Reparou ou não? Estarmos juntos, isso aqui é uma renovação da nossa firmeza em Cristo Jesus. Normalmente crentes fracos são crentes isolados, fora da congregação. Quanto mais no meio da congregação estivermos, ouvindo a palavra, orando juntos, cantando juntos, tudo que nós fizemos aqui, compartilhando uma visão juntos, estamos mais firmes na fé. Quer cuidar da sua firmeza? Permaneça na congregação. Amém ou não amém? Inclusive, logo mais à noite tem culto também. Paulo também vai nos ajudar com esse raciocínio. 1 Coríntios 15, 52. No momento, num abrir e fechar de olhos. Pisca aí, vai, pisca. Piscou? Não é para fazer charme não, irmão. Piscou? Ó, Jesus voltou. Vai ser assim, diga, vai ser assim. Num piscar de olhos. Acabou. Dá tempo de alguma coisa, irmãos? Então, o apóstolo Paulo está falando isso. No abrir e no fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão de que maneira? E nós, os vivos, seremos, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, que o corpo mortal se revista da imortalidade, e, quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade,
então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei. Levanta a mão comigo agora. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele vai encerrar: portanto, uma conjunção conclusiva, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Uau! Aleluia! Nele glórias a Deus! Louvado seja o nome do Senhor! O Rei está voltando! Aleluia! Lembre-se disso, no Senhor nada é vão. Tudo que você junta para cá, aqui ficará. Mas no Senhor haverá recompensa. Por isso o apóstolo Pedro vai terminar essa carta, e eu também, dizendo: portanto, cresçam, versículo último, 18, 2 Pedro 3, 18. Então o que nos resta fazer até a volta de Cristo, que pode ser hoje? Leia comigo: antes, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que seja essa a nossa vida aqui, de crescimento, desenvolvimento da nossa fé e de conhecer e prosseguir em conhecer aquele que nos salvou para uma gloriosa e bendita esperança de vida eterna. A Ele a glória, hoje e sempre. Amém. Se coloque de pé e glorifique o nome do Senhor. Aleluia! Pode aplaudir mais uma vez ao Senhor. Vem, músicos.